Ah, será que tá funcionando esse trem? Deixa eu arrumar aqui. Espero que a luz esteja boa. E sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Fazer meu ritualzinho aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de 31 dias de sabedoria com o livro de Provérbios. E o que eu tenho achado interessante desse livro, cara, não só do livro, mas na verdade do que eu tenho trazido de reflexões, porque a palavra de Deus ela é infinita, tem muita coisa pra gente discutir e tudo mais, mas os pontos que eu tenho trazido, volta e meia, eles têm se chocado um com o outro, né, se encontrado em versículos diferentes. A primeira coisa, obviamente, que eu tô falando desde o começo é sobre essa confiança em Deus, sobre acreditar que Ele tem o melhor, sobre depositar as nossas expectativas nele, ouvir a sabedoria, se submeter a um plano maior, submeter ao que Ele tem para nossa vida, mas ao mesmo tempo eu falo de autorresponsabilidade e às vezes pode parecer um pouco incoerente, né, porque às vezes pode soar como se eu estivesse falando, cara, confia em Deus que Ele vai fazer as coisas darem certo, mas daqui a pouco eu tô falando, cara, você tem que agir, mas você vai entender, porque a Bíblia é muito vasta e muito sábia, obviamente, e eu tenho certeza que nesse ponto que a gente vai conversar hoje, você vai entender um pouco mais o que eu quero dizer. Eu acredito profundamente que sim, Deus tem um plano pra gente, ele tem um chamado específico na vida de cada um, mas na maioria das vezes ele quer que a gente haja. Eu tava até ouvindo uma reflexão hoje mais cedo, de um cara falando que quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho, fugindo do exército, do faraó e tudo mais, o mar não se abriu enquanto eles não colocaram o pé dentro da água, enquanto eles não agiram. Então eu acredito muito nessa questão do movimento. A gente olha também para os evangelhos da Bíblia e a gente repara que todas as vezes que Deus escolhia alguém, que Jesus escolhia alguém para caminhar com ele, ou ele estava pescando, ou ele estava em algum tipo de atividade laboral, ele estava em algum tipo de atividade de atribuição. Porque o trabalho ele tem uma relação muito forte com a característica do ser humano, com a característica que o Senhor colocou na gente de sermos seres funcionais, sabe? E é sobre isso que eu quero trazer para vocês hoje. Vocês sabem que o livro é muito completo, os capítulos não são tão grandes, mas tem muitas coisas, e eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um ponto que eu achei bem legal, que está lá no versículo 6 do capítulo 6 do livro de Provérbios. Então, ele vai falar bem assim, ó: vá à formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe e nem supervisor, e nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. Na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do teu sono? Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços para descansar um pouco mais, e a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. Eu acho um ponto interessante que na Bíblia, em alguns momentos, a gente vê Deus, o Senhor, ou até mesmo Jesus, o salmista e tudo mais, falando para nós olharmos para a natureza, nos seres vivos, para que nós possamos aprender alguma coisa, e não é diferente com esse texto. E ele fala aqui para a gente olhar para a formiga, né? E aqui no texto, a palavra para formiga é Neimalá, eu não sei falar isso porque eu não falo hebraico, e não é só um inseto citado do acaso, né? Porque na literatura hebraica, a formiga ela representa a ação sem coerção, a disciplina interna e a sabedoria prática. E aqui já entra o que eu quero falar com vocês sobre autorresponsabilidade, autocontrole, sobre decisão, sobre você olhar para si mesmo e ver o que tem de errado com você, corrigir seus próprios caminhos e seguir no caminho da sabedoria que a gente tem conversado aqui. E a parada é a seguinte: a formiga, ela não tem quem cobre ela. Ela não tem alguém que tá falando assim, ó, seguinte, você vai lá e você vai fazer isso. Apesar do nosso formato de trabalho muitas vezes não ser baseado nisso, a gente não ser totalmente independente, muitos têm funcionários, outros aqui trabalham CLT e tudo mais, outros são empresários, e enfim, não é sobre isso que eu quero falar sobre essa autogestão e sobre a maneira como nós aprendemos com a formiga. E a formiga aqui na minha cabeça, tá, ela representa alguém que está vivendo a plenitude do chamado de Deus, no sentido de entender-se como um ser criado por Deus, com habilidades, com propósito, com compromisso, com responsabilidade. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a formiga, ela representa a sabedoria na prática. Ela não tem alguém que fique cobrando ela o dia inteiro. Ela não tem alguém que fique ali enchendo o saco dela. Ela não precisa disso porque ela, como um ser não divino, mas um ser que naturalmente corresponde às expectativas que Deus tinha quando ele fez a criação, para que todo o ecossistema funcionasse da maneira que funciona a natureza,
funcionasse da maneira que funciona, ela tá vivendo na plenitude daquilo que Deus criou para ela. E o que eu tô tentando dizer para você falando isso? Eu tô querendo dizer que você pode mais, cara. Eu sei que às vezes você deve estar cansado, às vezes você tá trabalhando muito, às vezes você veio de uma temporada muito absurda, de quantias enormes e exaustivas de trabalho, mas eu não tô falando somente do trabalho pelo dinheiro. Até porque aqui a palavra preguiçoso, que é atzel, não significa somente alguém que está cansado ou fraco, mas significa alguém que pode agir, mas escolhe não agir, alguém que adianta desculpas e alguém que transfere responsabilidade. Atzel não é físico, é moral e espiritual. Então, quais são as coisas, as áreas da nossa vida que a gente tem postergado? Às vezes para você pode ser no trabalho, às vezes para você pode ser na sua vida espiritual, às vezes pode ser em alguma pendência no teu relacionamento, que você poderia estar sendo melhor para sua esposa, para seu esposo, para o seu namorado, para sua namorada e você não está sendo, porque você de certa forma está abandonando a natureza a qual o Senhor planejou para você, para se apoiar numa versão mais preguiçosa de você mesmo. Já parou para pensar nisso? E eu sou muito fã do pensamento sobre a capacidade do ser humano. Eu tenho certeza que nem eu, nem você, nem ninguém que eu conheço chegou no potencial máximo. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar nessas teorias, mas sabe quando surgem aquelas questões que, poxa, o carro tá pegando fogo e a mãe precisa salvar o filho, precisa salvar a filha, precisa salvar algum ente querido. E no período muito curto de tempo, o corpo do ser humano, ele dá uma força que a pessoa pensava que ela não tinha. E é justamente sobre isso, é sobre permanecer, é sobre continuar, é sobre identificar as falhas que você tem dentro de você e começar a fazer uma autoanálise e trazer essa autorresponsabilidade e pensar assim, quais são as áreas da minha vida que eu estou negligenciando? Sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho feito esse exercício ultimamente. Porque se você parar para pensar por um pouquinho de tempo, você vai chegar em conclusões muito rápidas e muito óbvias sobre a sua vida. E você quer ver eu fazer isso aqui na prática? Eu vou fazer um exercício bem rápido com vocês aqui, que vai ser o seguinte. Eu quero que você imagine que a sua vida nesse momento, ela está sendo passada num telão, está sendo passada num cinema. Sua vida é um filme agora. E sabe quando você tá dentro do cinema, que você ali tá com a sua pipoca na mão, seja um filme de terror, seja de qualquer outro tipo de ação, que a pessoa tá numa situação difícil, e aí você começa a gritar internamente, assim, ó, às vezes até mesmo externamente, falando, cara, você devia fazer aquilo, você devia fazer tal coisa, você devia, enfim, você tá olhando a situação do lado de fora. Eu quero que você imagine a sua vida nesse exato momento como um filme onde outras pessoas estão te assistindo. E a pergunta que fica é, quais seriam as coisas que as pessoas que estão vendo a vida do seu filme estariam gritando para você agora? Faz isso, toma essa decisão, empreende em tal coisa, faça tal coisa, larga isso, larga esse relacionamento, larga esse teu amigo, larga esse vício, larga isso. Você sabe, no fundo você sabe, mas muitas vezes a gente fica nesse ciclo de se afastar do que Deus colocou pra gente. Porque se a gente correspondesse à natureza que Deus colocou na gente, a natureza pura, a natureza que tem valores, a natureza que valoriza o trabalho, uma natureza que corre atrás do que Deus tem para você, eu tenho quase certeza que muitos dos nossos problemas que a gente não enfrentaria, porque nós estaríamos vivendo na plenitude. Mas a preguiça, ela é um pecado, vocês sabem disso. O recado que eu quero dar para vocês hoje, cara, não deixa a preguiça estragar a vida de vocês. E não é só no sentido de trabalhar, porque muitas vezes você tá vendo esse vídeo, você já é um cara que é milionário, você é uma mulher que já tá muito bem de vida, tá garantido, mas eu tenho certeza que existem coisas, existem pendências na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, nos seus projetos consigo mesmo, que você tá deixando de lado. Então, cara, vai ter com a formiga, observa, ela não tem ninguém mandando ela fazer. Ela não tem ninguém, tipo assim, faz isso agora, formiga, você tem que guardar. Ela já nasce sabendo o que ela tem para fazer. E esse conhecimento vem do instinto. E o instinto da natureza, a gente acredita que foi formado por Deus, porque se Deus tem a sua assinatura em toda a natureza, nós acreditamos que tem um pouco do DNA dele em todas as coisas. Para imaginar como é que um ecossistema funciona. Um bicho come o outro, um bicho morre, outro bicho vive, tem os herbívoros, tem as plantas, tem as algas marinhas. Como é que Deus, em sua infinita sabedoria, faria todo esse sistema e ele não te daria um caminho para que você também pudesse ser pleno na sabedoria de Deus? E eu tenho certeza que esses caminhos estão justamente na palavra de Deus e no conhecer Ele no dia a dia. Então, para de postergar a sua vida, para de postergar as decisões, para de deixar para depois aquilo que você sabe que já devia ter saído da tua vida. Aquilo que você sabe que você devia ter parado, aquilo que você sabe que você devia ter começado, aquilo que você sabe que você precisa dar um tempo.
Comece a buscar dentro de você e buscar principalmente na palavra de Deus e no relacionamento com Ele. Qual que é a temporada? É tempo de colher? É tempo de plantar? É tempo de guardar pro inverno? É tempo de trabalhar como uma formiga? É tempo de ser livre como um pássaro? Eu não sei em qual momento da vida você está. Mas a gente sabe que existe um caminho para essa vida plena em Deus, sabe? E aqui, no Torna-te Sábio, quando ele diz aqui no texto, ele diz que o Hakam não é intelectual, é alguém que vive corretamente, toma decisões alinhadas com a realidade criada por Deus e age no tempo certo. Sabedoria em Provérbios sempre leva à ação correta e nunca à passividade, ou seja, Deus vai ser estratégico junto com você. Eu não estou dizendo que você vai sair tomando decisões precipitadas só porque você viu um vídeo motivacional na internet, mas você vai começar a agir e conforme você age, você vai tendo mais relacionamento com Deus e você vai ter um plano e uma estratégia e ele vai sustentar, porque a vontade dele é que você não seja um cara preguiçoso, como diz esse texto. E não é preguiçoso só no trabalho, não. É preguiçoso nas emoções, é preguiçoso nas relações, é preguiçoso no sentido de todas as outras coisas que também tangem a área espiritual e a área emocional. Certo? Turma, esse foi o meu recado para vocês hoje. E eu conto com vocês para assistir os próximos capítulos dessa série. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, você pode clicar aqui embaixo. Nós estamos mandando os devocionais lá diariamente. E você pode conferir com a gente lá, ter uma resenha no grupo, falar um pouco sobre o que te chamou a atenção no texto. E a gente se vê numa próxima oportunidade. A gente se vê amanhã, na verdade, para o capítulo 7 do livro de Provérbios. Tamo junto e é isso.